E aí, pecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Nosso destaque aí vai para o mercado do boi, que tem duas questões que estão circulando aí, enfim, e que estão tomando conta das discussões nesse momento. A primeira delas é a carne brasileira, aquela que foi exportada depois do dia 4 de setembro, mesmo que tenha sido produzida antes disso, mas saiu do Brasil depois do dia 4 de setembro, chegou lá na China. E o que vai acontecer com essa carne? E o segundo é um ofício, agora é oficial, portanto, o governo brasileiro autorizou aí a suspensão, o interrompimento de produção de carne produzida para a China nos próximos 60 dias. A gente vai entender como esses dois fatores novos aí para a discussão de mercado do boi tá mexendo com a precificação, se tem alguma condição nova aí para o mercado. E quem traz as informações para a gente é o Iago Travagini. Iago Travagini, analista de mercado da Agrifato, está lá em Cuiabá, de olho nos fatos e nos acontecimentos. Iago, seja bem-vindo, nos ajude a entender e principalmente a ver o que pode acontecer aí, quais são os próximos passos após essas novidades que chegaram aí praticamente juntas, né? Nas últimas 24, 48 horas, essas informações tomaram conta aí das conversas, principalmente nos grupos de WhatsApp. Mas vamos lá, vamos para a primeira delas. Carne chegou na China, e agora? Bem, bom dia, boa tarde para todo mundo que acompanha Notícias Agrícolas. Boa tarde, Alexander. Bem, o que a gente vê agora, Alexander, a situação seguinte é que a carne já estava chegando desde o dia 4, 5 de outubro lá na China, né? A carne que foi embarcada depois desse dia 4 de setembro, que foi quando a gente teve a suspensão das compras chinesas pelo acordo, pela parceria firmada entre Brasil e China lá em 2015. Dentro disso, a carne começou a chegar lá e ela tem um processo em que ela precisa ser desembarcada do navio e fazer todo o processo de clearance para ser aceita dentro do país. Eu gosto de usar a analogia do que estava acontecendo é o seguinte: é como se você chegasse no país, entrasse ali, pousasse no avião, né, o avião pousasse e você ficou parado no processo imigratório. E é o que está acontecendo, o que aconteceu com a carne brasileira, né? Ela estava parada nesse processo de alfândega, né, de clearance, para os chineses olharem os containers, verem o que tinha, confirmarem e deixarem entrar. Então hoje a gente está falando aí de cerca de 90 a 95 mil toneladas de carne que foi aí embarcada depois do dia 4 de setembro. Esse montante ele chegou de fato na China, ele foi desembarcado, só que o pessoal da alfândega chinesa começou a ver que essa carne não teria por que estar ali, ela não deveria estar ali. E aí essa carne está não sendo aceita e agora ela está num prazo em que já se passou 15 dias, que é o processo de demurge, que eles falam, né, que a carne pode ficar ali no porto esperando, digamos assim, para ser recebida, né, esperando para ser entregue. Ele fica nesse processo ali, só que a partir de agora começa a cobrar uma diária de 150 e vai aumentando até $350 por dia. Então, nesse processo de aumento de custo, o que a gente está vendo a partir de agora é que a carne não está entrando, carne embarcada depois do dia 4 de setembro, os chineses não estão deixando entrar, e agora os frigoríficos, os exportadores precisam tomar uma decisão. E o que a gente está vendo, basicamente, nesse momento, é que a carne que não está sendo aceita, tem gente que está esperando um pouquinho a mais para ver se tem uma solução para isso, mas tem redirecionamento dessa carne para outros países ali próximos. Então, o que a gente já observa e já ouve relatos é de que há sim uma carne sendo redirecionada para os países ali do Sudeste Asiático. Então, é uma possibilidade que está sendo sim aventada e discorrida. E também a possibilidade dessa carne até voltar para o Brasil, né? Então existe sim a possibilidade de volta dessa carne para o Brasil diante dessa recusa chinesa para a carne que
tá lá, né? Que tá sem esse processo alfandegário regularizado. Ou seja, 90 a 100 mil toneladas. É praticamente a metade do volume total exportado ao longo do mês de setembro. Será que essa liquidação, digamos assim, ali para o Sudeste Asiático tem potencial para consumir todo esse volume de carne, Iago? Então, segundo os números históricos, não vai ser tão possível assim, né? O que a gente vê é que Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura são países que compram carne bovina brasileira, mas nem perto do que a China compra. Então, a gente está falando de um escoamento que, por via de regra, já vai ser mais barato, né? Porque uma coisa é quando você vende, o cara vem comprar de você, outra coisa é quando você tem que ir atrás do cara para vender para ele. Então, já vai ser mais barato, um prejuízo para a receita. E ainda assim, o que a gente vê é que nem se juntar todos esses países vai ter, digamos assim, um volume muito grande para esses países todos juntos performarem muito bem para essa carne que precisaria ser enviada. Então, assim, a gente fala que a Filipinas compra aí 4 a 5 mil toneladas mês, a Malásia compra de 2 a 3 mil, Singapura de 2 a 3 mil toneladas mês, Indonésia também, então de 4 a 5 mil. Juntando todos esses países, a gente está falando de uma compra em média de no máximo 30 a 40 mil toneladas mês. Então, difícil que a gente consiga direcionar tudo isso para esses países. É possível, mas não acho provável. Bom, daí temos um impasse. O que fazer com essa carne brasileira? Quem decide isso, Iago? É o importador, é o exportador, é a indústria que exportou essa carne para a China? Basicamente sim. Que é hoje o que está acontecendo. O importador, ele recebe a carne, mas como ele não tem autorização para a entrada dessa carne, o exportador é que está com essa bucha lá para resolver no porto chinês. Basicamente, o que precisa é ser tomada uma decisão, né? Se ele vai esperar e vai pagar os dólares a mais por dia, esperando que o governo chinês libere essa carga, ou se ele vai voltar com essa carga para cá. Então, hoje a bucha, digamos assim, está na mão do exportador lá do frigorífico, de quem vendeu essa carne lá para a China. De 150 a 350 dólares, é isso? Começa com 150 e vai aumentando aí a partir do terceiro dia até 350 dólares por dia. Puxa vida, não é fácil não. Agora, Iago, porque assim, quando você exporta para a China, ou quando você faz o contrato com a China, tem um pagamento inicial, né? Um aporte aí, se eu não me engano, é de 40% do valor da carga. Como é que fica essa situação, Iago? Então, sim, acontece isso, né? A gente tem um pré-pagamento que fala para você garantir a carga, né? Para garantir o envio da carga. Então, o que aconteceu basicamente, né? Os importadores chineses pagaram 40% para essa carga ser enviada do Brasil. Processo em que a carga foi aí um mês e meio até chegada lá na China. Depois que ela chegou lá na China, faltando aí cerca de 10 a 5 dias úteis para, digamos assim, ela desembarcar, o processo é que o cara enviou a documentação da carne via avião, né? Mas o que a tendência é que ocorra é que se essa carne voltar, exista a necessidade do reembolso, né? Digamos assim, da carga, né? Então, em teoria, se essa carne volta para o Brasil, o frigorífico brasileiro teria que devolver esse dinheiro para o chinês, digamos assim, né? Rapaz, que imbróglio, hein? Que imbróglio. Exatamente, o que a gente tem visto aí, pelo menos assim, o que eu ouvi falar muito de comentário de chineses é que como assim o Brasil envia carne depois que a gente suspendeu. Então, lá na alfândega chinesa, o que se tem, digamos assim, é que, como assim, vocês mandaram carne sendo que não podia ter mandado, entendeu? Então, existe uma dupla interpretação sobre o que foi o acordo firmado em 2015. Enquanto os frigoríficos, o governo brasileiro acreditou que o que vale é a certificação, o governo chinês interpretou que o que vale é o dia do embarque, né, que seria o dia 4 de setembro. Então, o governo chinês faz vista firme lá daquele lado, enquanto o brasileiro acreditou que era outra coisa que estava valendo, né, os exportadores brasileiros. E, na minha percepção, até os importadores chineses achou que essa carne seria liberada enquanto esse animal, essa carga estava no mar. Isso é importante que você está falando, só para a gente entender o processo, né? Na verdade, você habilita primeiro essa carne para mandar para a China. E essa carne que está ok, habilitada, ela foi produzida antes do dia 4, né? Ela ficou no navio,
e só foi ou zarpou do Brasil só depois do dia 4. E, portanto, essa confusão, certo, entre o dia de produção da carne e a autorização para a ida para a China com o dia que o navio saiu de fato do porto brasileiro, né? Exatamente. O que acontece é que antes dessa carne ser enviada, ela foi produzida muito antes, às vezes 15, 20 dias antes dela ser enviada no porto lá, ela foi produzida até antes disso. Além disso, existia já um estoque muito grande de carne certificada antes do dia 4 de setembro. Então, o que aconteceu? Tem muita carne que foi produzida em agosto que estava lá esperando o momento de ser enviada, entendeu? Então, esse processo é um pouco demorado e existe essa dubialidade aí de interpretação do acordo da parceria firmado em 2015. Muito bem. Daí, o mapa, a gente entrou em contato com o mapa ontem trouxe para a gente a versão de que a ministra Tereza Cristina teria já enviado uma carta para as autoridades chinesas e se dispondo em pessoalmente tentar fazer essa suspensão dos embargos. A gente acabou vendo muitas críticas, né, Iago, nas redes sociais em relação a essa postura. Por que já não foi feito isso antes? Enfim, mas qual que é a sua visão? A partir do momento agora de um posicionamento mais concreto do mapa, a gente pode ver, ou de uma disposição da ministra de ir pessoalmente resolver o problema, a gente pode ver essa situação se resolvendo? Então, o que acontece, essa já é uma possibilidade aventada, né? A ministra, se eu não me engano, já tinha essa possibilidade, esse discurso e, digamos assim, a possibilidade de chegar até a China, do Brasil mandar uma missão especial para a China desde o início desse imbróglio. Eu não sei se o pessoal se recorda, mas o Brasil chegou a levantar a possibilidade de mandar uma equipe para lá, mas por conta da pandemia, essa equipe demoraria muito para ser aceita. Então, existia essa possibilidade. A própria ministra encontrou o ministro da Agricultura chinês, se eu não me engano, num discurso que teve lá em Veneza, na Itália, que era um debate sobre a agricultura no mundo. Os principais líderes no quesito agricultura foram para lá. Mas o que a gente vê é que não existe essa, digamos assim, eu acho que o que está faltando na realidade, a principal resposta que fica ao ponto de interrogação hoje é a falta de mobilidade do governo chinês. Assim, a gente vê que não tem muito... boa vontade do governo chinês, né? Exatamente. O que eu particularmente vejo é que não tem uma pressa ou nem uma necessidade do governo chinês, ele não vê necessidade de ficar evoluindo essa conversa. Então, o Brasil está se dispondo. Pelo que eu tenho visto desde o começo desse imbróglio, o Brasil já tinha aventado a possibilidade de mandar uma equipe, de declarar aí que vai lá, que vai tentar resolver. Mas, desde então, pelo menos o que eu tenho particularmente visto é que o governo chinês não está muito interessado na resolução desse problema. Enquanto os importadores, os exportadores e o próprio governo brasileiro queriam uma resolução rápida, quem não demonstrou nenhuma necessidade rápida de resolução foi o governo chinês, pelo menos é a minha percepção nesse momento. Agora, tem alguma explicação para isso? Ou pelo menos, a gente sabe que a China é muito fechada, né, Iago? E a gente nunca vai saber de fato o que eles estão pensando. Mas tem alguma explicação, algum fundamento, alguma motivação que justifique essa restrição ou essa falta de bom senso, digamos assim, dos chineses? Bem, não é a minha especialidade, né? Mas do ponto de vista técnico da pecuária, não existe nenhum fundamento. O Brasil não perdeu o seu estado sanitário, o Brasil continua muito bem com isso lá na OIE, o Brasil não tem nenhum problema sanitário a ser resolvido. Aí a gente entraria em outros âmbitos, né? Que é o que eu falei, não sou especialista em política, mas pode ter a ver com política, e aí a questão do 5G, a gente tem leilão do 5G dia 4 de novembro, a gente tem uma questão política governamental também, do quesito atritos políticos, mas como eu disse, não é a minha especialidade, mas eu particularmente... A própria economia chinesa patinando, né? Exatamente, outro ponto essas questões maiores a serem resolvidas no ramo imobiliário chinês, no ramo energético chinês, que a gente tem visto aí, questão de fertilizante impactado por isso, mas, na minha percepção, não tem motivação
técnico sanitário, não existe nenhuma explicação para isso. A gente não pode falar que é embasamento técnico sanitário. Qualquer que seja a motivação para não voltar, é uma motivação alheio à produção de carne bovina no Brasil. Muito bem. E daí, ontem, se eu não me engano, o MAPA também divulgou o ofício, né? Interrompendo aí por um prazo a produção de carne para a China. O que tem de novo nisso, Iago? Basicamente, o que a gente vê agora é uma oficialização do governo brasileiro de que provavelmente vai manter digamos assim, a gente já não estava certificando carne para a China por conta do acordo firmado, agora tem uma comunicação oficial do governo, né? Não só uma trava automática de um acordo firmado previamente, agora uma comunicação oficial do governo. É que a gente não vai produzir carne para a China pelos próximos 60 dias, fica suspensa a produção. E também nesse ofício, que é o que seria mais relevante também, é a questão de que a carne que foi produzida anterior à data da suspensão, que foi dia 4/9, ela vai poder ficar armazenada, seguindo as condições sanitárias necessárias, pelos próximos 60 dias. Então tem muita carne ainda, assim, que foi produzida antes do dia 4/9, que não foi enviada. A gente teve sim relatos, e a gente vê isso, que frigorífico que optou por não enviar essa carne, para não ter exatamente esse problema que grandes frigoríficos estão tendo lá na China agora, esse pessoal optou por não enviar essa carne. Então o que a gente vê é que tem muita carne que ainda tem essa certificação, que teria essa certificação que não foi enviada, e que está autorizada a ficar mais tempo congelada, digamos assim. Mas esse volume não dá para quantificar, né? A gente sabe que lá na China tem entre 90 e 100 mil toneladas, mas em estoque em algum lugar do Brasil não dá para quantificar, né? Não dá, porque é o que eu te falei, assim, tem frigorífico que optou por mandar, tem frigorífico que optou por não mandar, tem frigorífico que... E tinha carne que já estava no próprio porto já para ser embarcada e não foi, né? Exatamente. Tem gente, assim, que eu tenho relatos, tem gente de frigorífico, assim, pagando a conta do frigorífico brasileiro desde o dia 4 de setembro até hoje para manter aquela carne ali. Bom, e essa medida, então, esse ofício, então, deixa o frigorífico pegar essa carne que está estocada, tirar do estoque tradicional dele e montar um estoque meio que paralelo ali. Eu vi que pode ser armazenado em pátios, obviamente dentro das regras, né, de cuidados sanitários exigidos, mas ele pode criar uma estrutura para armazenar essa carne. Exatamente, exatamente. Basicamente é isso, né? Autorizando o armazenamento dessa carne que foi certificada antes do dia 4/9 por um período maior do que o padrão. Agora, a gente quer entender, Iago, diante de tudo isso que a gente falou, como é que o mercado está reagindo? O que você está vendo de novidade em termos de precificação da arroba e, claro, precificação da carne? Bem, vamos lá, né? Eu gosto de separar sempre aqui o que é físico e o que é futuro, né? O físico, o que a gente tem visto é que assim, o físico ele já está precificando a ausência chinesa. O físico não precifica se a China vai voltar hoje ou amanhã. O físico precifica que a China está fora hoje. Então, hoje a gente vê negociação de 265, 270 em São Paulo, e esse é um patamar que se firmou nos últimos 7 dias. Então, isso demonstra para mim que o mercado interno está se regulando, a oferta e demanda se regulou, considerando a possibilidade que a China não vai voltar. Então, já há uma regulação nesse patamar em São Paulo, e é importante eu ressaltar em São Paulo, porque em outros estados a tendência, e o que eu tenho observado, é que o diferencial de base, a diferença entre preço entre estados aumente, principalmente em estados que estavam muito curto, então Mato Grosso, Rondônia, Pará, Tocantins, Goiás, também todos esses estados a tendência é que o diferencial de base encurte, porque se antes ele tinha um frigorífico que é habilitado para exportar para a China e ele mandava desse frigorífico lá para fora do país e o custo do frete não era tão importante, agora a carne que é totalmente a carne no mercado interno que é redirecionada, ela vai basicamente para um lugar, né, que seria São Paulo. Então, quando você tem um centro consumidor São Paulo, o custo do frete, e como você não está vendendo em dólar, né, automaticamente o custo do frete impacta mais e aí você tem que repassar isso para o diferencial de base. Então, a referência São Paulo, física, 270, 265, e a referências em outros estados vai sentir mais. Então, negociação de 245, 245, 250, até R$240, a gente já vê a possibilidade de ocorrer. Agora,
a medida que a gente viu hoje, que viu ontem, isso impacta no mercado futuro. A precificação para janeiro 22, dezembro 21, que a gente aventava a possibilidade do governo chinês autorizar, ela, com essas documentações, ela reduz essa possibilidade. Automaticamente, o preço para dezembro 21, janeiro 22, que estava 295, R$300, ele já recua. Então a gente já fala aqui, ó, vou abrir até agora para a gente falar, preço para dezembro 21, 289, preço para janeiro 22, 292. Ou seja, o preço no futuro ele sente mais porque ele contava com a possibilidade maior da China voltar. Então é um preço que sente mais. Agora no físico, na minha opinião, a gente está numa balança bem regulada nesse momento. E no caso de São Paulo é esse valor entre 260 e R$270 por arroba. Exatamente. Lembrando que a minha percepção é que a gente está passando agora pelo momento mais difícil. A gente está em final de mês, então final de mês a carcaça casada sente mais, mas a tendência é que a gente entre em novembro com uma melhora no quesito expectativa de preço para a carcaça casada. Ah, é? Por quê? Então, assim, primeiramente, a gente está num preço aí de carcaça casada 17,60, né? E a gente entra agora final de mês. E final de mês a gente ainda sente pressão, por quê? Falta de recebimento de salário, a gente tem todo esse processo de final de mês que a demanda interna costuma ser pior. Agora, novembro, por si só, já costuma ser um mês em que os frigoríficos demandam mais, os próprios varejistas demandam mais para fazer estoque para final de ano, para recebimento de salário, 13º e tudo mais. Então, novembro costuma, historicamente, ser um mês melhor de preço para a carcaça casada no mercado do atacado e para o varejo também. Então, por conta disso, particularmente o que eu acredito é que a gente está entrando num final aí, num fundo, a gente está passando agora pelo fundo do poço e isso pode durar até o final do mês no quesito mercado interno, e daí para frente seria uma situação melhor. E tem também o quesito oferta, né? Todo mundo sabe que outubro é o pico da oferta de confinamento e que a partir de novembro começa a cair. Será que esse ano vai ser assim também ou essa estratégia de se preparar bem pode trazer alguma surpresa em termos de oferta para novembro, Iago? A tendência, o Alexander, na verdade, o que acho que a gente está vendo agora é que outubro a gente vai ter um abate bem grande, os números oficiais vão sair ainda, mas particularmente acho que outubro vai ter um abate acima do normal, mas é porque setembro foi muito ruim, porque setembro muita gente postergou, entrega o máximo possível, e nessa postergação acaba influenciando os dados oficiais. Então, outubro a gente vai ter um volume grande de animais, abatidos, mas agora ninguém está segurando mais. Então, o que é para ser abatido está sendo abatido. Eu acho que diminui a oferta de confinamento, sim, em novembro, porque historicamente não é um mês que tem um grande volume acima do que é em outubro. Então, a oferta não me surpreenderia muito se ficasse ali em linha com o que a gente tinha no início lá em julho, agosto desse ano, uma oferta de confinamento um pouco menor do que foi em outubro, em números mesmo, e isso, consequentemente, pesaria sobre o preço. Muito bem. Daí a gente tem essa relação de maior demanda, menor oferta, enfim, justificando aí essa estancagem, digamos assim, de queda nas cotações, tanto para arroba quanto para o boi casado. Agora, eu queria saber de você dessa grande interrogação que são os estoques. Você acha que isso, em algum momento, pode ser o fiel da balança, pode ser a mudança de cenário, enfim, pode trazer alguma consequência para esse cenário que a gente colocou agora? A questão dos estoques chineses, certo? Isso. Sim, eu acho que pode ser sim. Particularmente o que eu vi é que foi muita carne embarcada até o dia 27 de setembro teve carne embarcada do Brasil para a China. Então tem carne para chegar lá ainda, tá, Alexandre? Então, particularmente o que eu vejo é que assim tem um estoque, mas não vai ser um estoque muito grande. A maioria dos frigoríficos optou por enviar. Teve poucos que optaram por não enviar essa carne para fora do país. Então, na minha percepção, existe sim um estoque, mas não é um estoque que, digamos assim, diante do que a gente tem visto atualmente de preço, né, de abate de animais, o abate já meio que normalizando, a produção de carne se normalizando para o mercado interno, é um estoque que, ainda que ele demore a chegar, ele causa o impacto, mas não vai ser um impacto suficiente, na minha percepção, isso que eu estou considerando que não seja um estoque muito grande, né, pelo que eu tenho conversado aí, não vai ser um impacto tão grande sobre o preço da carcaça casada. Muito bem.
E agora a estratégia é tentar, então, sumir com esse estoque de 90, 100 mil toneladas que está lá na China esperando para que isso não retorne para o Brasil. Senão é outro problema para se pensar. Exatamente. Esse é acho que uma grande bucha aí para quem vendeu carne para a China e que está com aquele container lá, precisa resolver. Boa. Iago, bela explicação, a gente entendeu direitinho os cenários e as possibilidades aí. Eu agradeço muito a sua participação mais uma vez conosco aqui. Te convido para voltar sempre. Muito obrigado, Alexander, pelo convite. Até a próxima e vamos aí conversando. É isso aí. Valeu, abraço. Tá aí, Iago Travagini, Agrifato, botando os pingos nos is aí, trazendo informações importantes e explicando, né, o mecanismo de funcionamento dessa questão da produção, oferta, entrega, o embargo em si, chegou lá na China e agora o que a gente vai fazer com essa carne? Enfim, os frigoríficos estão tentando aí minimizar esse problema. Liquidação no Sudeste Asiático de carne brasileira, isso a gente pode ver acontecer para evitar que essas 90, 100 mil toneladas que estão nos portos chineses nesse momento tenham que retornar aqui para o Brasil. Isso seria, segundo o Iago, uma nova bucha aí para as indústrias brasileiras, que nesse momento estão conseguindo equilibrar oferta e demanda, regularizar aí a questão do abate e evitar uma entrada muito forte, significativa desse estoque de carne que chegou no porto, mas não foi embarcado, que acabou nem saindo aí para embarque. Esse estoque, o mapa agora autorizou que ele seja feito dentro das próprias indústrias, em pátios externos, enfim, obviamente seguindo toda a segurança, né, que requer aí uma condição de estocagem de carnes, mas abrindo espaço para que a vida volte ao normal e que essa carne tenha um destino aos poucos sendo colocada aí no mercado. Bom, vamos aos preços, vamos ver no mercado futuro como estão as negociações, mercado físico também. Vamos lá na tela, a gente tem, como o Iago mostrou, um outubro, R$ 269,05, uma alta de 0,2%, novembro caindo 0,75% a R$ 276,85, um dezembro a R$ 289,10, e daí que está o problema, 0,82% de queda, janeiro da mesma forma caindo 1,48% a R$ 292,60. Essa diferença aí que o mercado futuro está colocando na mesa nesse momento com a ausência da China. Até então, o mercado trabalhava com a possibilidade da China voltar, de dezembro e janeiro já estamos aí com presença chinesa no mercado, mesmo que não tivéssemos volume, mas entregando a carne vendida nesse momento para a China, mas parece que isso não está tendo solução de curto prazo não, e portanto o mercado futuro está refletindo isso. Mas no físico, segundo o Iago, parece que a gente já está chegando aí no fundo do poço. O boi gordo, o indicador CPEA, fechou o dia de ontem com alta até importante de quase 2%, 1,77%, a R$ 272,55, o que mostra realmente que parece que o mercado está se estabilizando, está se normalizando aí na sua relação de oferta e demanda. Muito bem. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.